A paz de Cristo seja com todos vocês que estão chegando, uma boa tarde. Amém? Sejam bem-vindos, todos vocês. A paz de Cristo, uma boa tarde. Que Deus abençoe todos que estão chegando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dele vem o sim, o amém, só Deus e mais ninguém. Boa tarde, a paz seja com todos vocês, amém. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, sejam bem-vindos. Eu quero falar algo aqui rapidinho, antes de entrarmos na mensagem, sobre a importância da fé. Amém? Desculpa. A fé, ela é muito importante na vida cristã. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé. Então, que haja fé no teu coração. Que você não venha desfalecer, que você não venha desanimar, que você não venha retroceder, mas que você venha perseverar na fé em Cristo. Amém? Uma certa vez Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará ou encontrará fé na terra? Jesus não estava falando da fé terrena, porque tem a fé terrena, mas Jesus falava da fé espiritual, a fé nele. Amém? Era nessa fé que Jesus se referia, a fé no Filho de Deus. E hoje podemos observar que muitos irmãos e irmãs estão abandonando a fé, por conta das lutas, por conta dos problemas, por conta das dificuldades. Estão abandonando a fé. Por conta dos ventos, por conta das circunstâncias, estão deixando o Evangelho de Cristo de lado. E quando na verdade, a palavra do Senhor diz no livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, esforça-te e tem de bom ânimo. Então temos que perseverar na fé. É necessário, é importante. Ainda que os nossos olhos carnais não veem algo de Deus acontecer, mas que os olhos da fé, eles venham enxergar o agir de Deus, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Amém? Amém? Desculpa. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos, como também em Hebreus, que o meu justo viverá pela fé e não por vista. Ou seja, o cristão ele não vive por aquilo que os seus olhos carnais podem ver. O cristão vive pela fé no Filho de Deus. Amém? Então, se você entrou aqui hoje com a sua fé lá embaixo, conserve ela, mantenha ela no teu coração. Que o seu coração não se torne incrédulo, descrente para a palavra de Deus. Amém? Boa tarde para vocês. A paz de Cristo seja em vossos corações. Eu peço a vocês que estão chegando, você que pode, você que não puder, não tem problema. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Amém? Mateus capítulo 7. Hoje nós iremos falar sobre os dois caminhos. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 7,
Você que pode, abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Iremos falar de uma palavra muito importante para a igreja do Senhor, para a vida cristã. Você que não puder abrir a sua Bíblia, eu peço que você atente para o que você vai ouvir. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Como eu disse, hoje iremos falar sobre os dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13. A palavra diz: Entrai pela porta estreita. O Senhor Jesus está dizendo que a porta do Evangelho, ela é estreita. O que é uma porta estreita? É uma porta a qual a passagem dela é bem restrita, é bem pequena. Diferente de uma porta comum, aonde podemos passarmos, ainda que tivermos conosco bolsas, algum objeto, algum pacote, conseguimos atravessar, passar por essa porta. Amém? Mas Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Então significa que seguir o Evangelho é entrar pela porta estreita. Mas entrar pela porta estreita não é somente uma vez, não é somente por um dia. Esse entrar pela porta estreita significa todos os dias. O que significa entrar pela porta estreita quando Jesus está dizendo? Significa renunciar, negar a si mesmo. Lembra lá em Mateus 16, 24? Mateus capítulo 16, versículo 24, aonde Jesus disse para os discípulos: Aquele, pois, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo para eles: entrai pela porta estreita. E quem é a porta estreita? É Cristo. Ele é a porta estreita. Amém? Mas só que Jesus ele vai dizer o seguinte, mais à frente ele vai dizer o seguinte: porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então primeiro Jesus diz o quê? Entrai pela porta estreita. Por quê? Pela porta estreita, através da porta estreita, nós obtemos a salvação em Cristo. Amém? Mas ele vai falar o seguinte: porque larga é a porta. Existe uma porta larga. Existe uma porta onde passa qualquer coisa. Existe uma porta onde não precisa fazer esforço. É simplesmente passar por ela. E um caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O que significa essa porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição? Jesus está falando acerca das coisas desse mundo. Jesus está falando acerca de uma vida longe de Deus. Amém? Então Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque pela porta estreita nós temos a salvação em Cristo. Nós temos a paz de Cristo em nosso coração. Mas é necessário renunciar. Aí ele vai dizer que largue a porta, espaçoso é o caminho. É o mundo. É as coisas que o mundo oferece.
Em Provérbios, a palavra vai dizer: há caminho para o homem que parece bom, mas que no final conduz à perdição ou à morte eterna. Qual é esse caminho? É esse aqui, ó. É a porta larga e o caminho espaçoso. É o pecado. É quando o homem e a mulher insistem em viver no pecado. É quando o homem ou a mulher insiste em viver longe de Deus, segundo o seu coração, segundo os seus pensamentos. Esse caminho é perigoso. E Jesus vai dizer aqui: e muitos são os que entram por ela, pela porta larga e o caminho espaçoso. É o caminho que Satanás oferece, por meio do pecado, por meio dos prazeres, por meio dos desejos, pelas concupiscências dos olhos, pelas concupiscências da carne. É isso que Jesus está ensinando aqui para nossas vidas hoje. Que o reino de Deus, para adentrar o reino de Deus, é somente entrando pela porta estreita. E ao passar pela porta estreita, não pode levar bagagem. Porque a porta estreita é Cristo. Então, para atravessar a porta estreita, as bagagens têm que ficar do lado de fora. Irmão Luiz, eu não estou entendendo que bagagem é essa. A bagagem do pecado, a bagagem do orgulho, a bagagem da mentira, a bagagem do adultério, a bagagem da jogatina, a bagagem de uma vida que vive nas drogas, a bagagem da prostituição. São essas bagagens que Jesus está dizendo que não entra pela porta estreita. Elas têm que ficar do lado de fora. A bagagem da soberba, da avareza, a bagagem da ira, da contenda, elas têm que ficar para o lado de fora. Lembra quando eu falei em Mateus 16, 24? Quando Jesus diz aos discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, Jesus está falando de renúncia. E aqui, entrar pela porta estreita, Jesus está dizendo: vocês têm que renunciar. Vocês têm que deixar a bagagem do mundo fora, se vocês quiserem entrar pela porta estreita. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Então Jesus está nos ensinando como alcançarmos a vida eterna. Temos que renunciar. Temos que deixar as bagagens do pecado, as bagagens do engano do lado de fora. Mas Jesus está dizendo de uma porta, de um caminho que é espaçoso, que é fácil, aonde se pode passar de qualquer maneira, aonde as bagagens do mundo podem acompanhar. Mas só que Jesus está dizendo que no final, e são muitos que entram por ela. E qual é o final dessas pessoas que entram pela porta larga e o caminho espaçoso? É a perdição. Mas não a perdição da carne, a perdição da alma. Então Jesus, aqui em Mateus 7, 13 e 14, Jesus está falando acerca da salvação da alma. Jesus está mostrando o caminho para que a nossa alma seja salva nele, para que estejamos com ele na glória. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é muito sério, meus irmãos. Trata-se da salvação. Trata-se de onde a tua alma irá passar a eternidade. Com Cristo na glória, ou com o diabo no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios. É dessa forma. Amém? O evangelho, ele é porta estreita. O evangelho não é porta larga e caminho espaçoso. O evangelho sempre foi porta estreita. Sempre foi. Ainda que há aqueles que apresentem hoje um evangelho fácil. Há aqueles que apresentam hoje, que pregam hoje, um evangelho de porta larga e caminho espaçoso. Mas não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele requer renúncia. O evangelho de Cristo requer que o homem e a mulher negue-se a si mesmo, os seus desejos, as suas vontades, para seguir após ele. Amém? E a palavra diz: e muitos são os que entram por ela, pela porta larga e o caminho espaçoso. Por que Jesus está dizendo que muitos são os que entram por ela? Porque hoje, meus irmãos, como no passado, muitos não queriam e não querem hoje ouvir o evangelho. O evangelho verdadeiro, o evangelho que diz para você que você tem que renunciar, o evangelho que diz que você tem que abandonar o pecado, o evangelho que diz que você tem que amar a Cristo e não amar o mundo, muitos não querem ouvir. Muitos não querem ouvir esse evangelho.
Porque hoje muitos querem ouvir um evangelho de facilidade. Muitos querem ouvir um evangelho de prosperidade. Muitos querem ouvir um evangelho de bênçãos. Muitos querem ouvir um evangelho de portas abertas. Mas quando na verdade Cristo sempre pregou renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Olha só o que Jesus está dizendo. Porque estreita é a porta. Quem é a porta? É Jesus. Jesus é a porta. E para passarmos por ele, as bagagens do pecado têm que ficar do lado de fora. Não tem como querer seguir a Cristo carregando as bagagens do pecado consigo. Não tem como querer seguir a Cristo, trazer contigo o adultério, a fornicação, a lascívia, a bebedice, a prostituição, a pornografia, a vida de jogatina, a masturbação, a mentira, a fofoca, a ira, a inveja. Não tem como. Tem que deixar a bagagem de lado. Tem que deixar a bagagem de lado. E como é que se deixa a bagagem do pecado de lado? Renunciando. Abandonando. Negando a si mesmo. Amém? Então Jesus está dizendo, e porque estreita é a porta. A porta, ela é estreita. Ela nunca foi larga e espaçosa. Nunca. E apertado o caminho. A porta é estreita. Ó, a porta é estreita. E o caminho apertado. Ou seja, não é fácil. Entrar no reino dos céus não é fácil. Não é. Entrar no reino dos céus não é fácil. Mas não é impossível, uma vez que estejamos dispostos a negar a nós mesmos, a renunciar às bagagens do mundo e do pecado. Uma vez que no nosso coração haja o querer seguir a Cristo. Amém? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Essa vida aqui não é essa vida terrena. Não. Essa vida aqui, que Jesus está dizendo, é a vida eterna. É a vida com Cristo na glória. Amém? E pouco a que encontrem. Por quê? Como eu disse, muitos não querem ouvir o evangelho de Cristo hoje. Muitos querem ouvir o evangelho dos homens. Evangelho terreno. O evangelho que não tem cruz. O evangelho que não tem renúncia. O evangelho que não tem porta estreita. O evangelho que diz que Deus só quer o teu coração, como se Deus fosse açougueiro ou cardiologista. É o evangelho que está sendo pregado hoje. Um evangelho diluído. Um evangelho onde não alimenta o espírito, mas alimenta a carne. Amém? E o evangelho de Cristo não alimenta a carne. Pelo contrário, o evangelho de Cristo, ele mortifica a carne e alimenta o espírito. Então Jesus está dizendo que são poucos a que encontrem. Porque só aqueles que querem verdadeiramente estarem com Cristo vão encontrar. Porque passar pela porta estreita não é fácil. Caminhar pelo caminho apertado não é fácil. Dia após dia você tem que renunciar. Dia após dia você tem que dizer não para o pecado. Dia após dia você tem que se santificar. Dia após dia você tem que buscar a presença de Deus. Dia após dia você tem que dizer não para as coisas da carne. É isso que Jesus está nos ensinando hoje. Que o evangelho dele não é facilidade. E podemos ver aqui à frente, ainda em Mateus capítulo 11, versículo 12, a palavra diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Então a palavra está dizendo que desde os tempos de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. O que quer dizer isso? Que o reino dos céus é tomado à base de esforço. Tem que se esforçar. O reino dos céus não é tomado à base de palavras vãs. Não. O reino dos céus é tomado à base de esforço. Tem que se esforçar. Tem que querer viver com Cristo. Tem que pagar o preço. Não tem essa.
Não tem aquele famoso jeitinho brasileiro. Não tem aquele atalhozinho para você pegar. Não tem. Não tem. O reino dos céus, o caminho para se trilhar e entrar no reino dos céus é aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Esse é o caminho, pela porta estreita. E eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Você está disposto, você está disposta a entrar pela porta estreita? Você está disposto, está disposta a renunciar ao pecado? Você está disposto, está disposta a abandonar essa vida que não convém ao Espírito Santo de Deus? Porque se eu perguntar aqui, quem quer ser salvo? Quem quer fugir da... Quem quer estar com Cristo na glória? Todos vocês vão dizer que sim. Mas quem quer entrar pela porta estreita? Quem quer abandonar os pecados ocultos? Quem quer abandonar a vida de engano? Quem quer abandonar o amante, a amante? Quem quer abandonar a bebida, a cervejinha, o vinho, o uísque? Quem quer abandonar o cigarrinho, as drogas, a prostituição? Quem quer abandonar a vida de prostituição, de masturbação, pornografia? Quem quer abandonar a vida de jogatina? Quem quer abandonar a vida de pecado? Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita. Servir a Cristo é entrar pela porta estreita todos os dias. Quem quer abandonar os maus pensamentos, o desejo do coração que não convém a Deus? E aí? E aí? Se você foi ensinado, se você foi ensinada que o Evangelho é fácil, se você foi... Eita, glória, eu vou falar, Jesus. Se você foi ensinada, que viver o Evangelho é ir para os templos, as congregações, as igrejas, simplesmente sentar no banco, bater palma, levantar as mãos, dar glória a Deus, aleluia, você foi ensinado errado. Você foi ensinado errado. Se você foi ensinada, que viver o Evangelho é você dizimar e ofertar e dar a mão para o seu irmão do lado, você foi ensinado errado. Você foi ensinado errado. Me desculpe, mas você foi ensinado errado. O Evangelho de Cristo, ele é a porta estreita. Quando Cristo esteve nessa terra, anunciando as boas novas da salvação, Cristo viveu, Cristo andou pela porta estreita. A Bíblia, pelo menos a minha Bíblia, não me mostra Cristo tendo uma vida de facilidades aqui nessa terra. Não. A minha Bíblia não me mostra Cristo tendo uma vida luxuosa, uma vida milionária aqui nessa terra. Não. Até o nascimento do Messias, até o nascimento de Cristo, foi porta estreita, dentro de um estábulo, dentro de uma manjedoura, num curral. Então, meus irmãos, sinto muito em lhe dizer, se você foi ensinado que o Evangelho é riqueza, que o Evangelho é prosperidade, portas abertas, que o Evangelho é família restaurada, casamento restaurado, se você foi ensinado que o Evangelho é cura, você foi ensinado errado. Nada disso. O propósito do Evangelho é a salvação da alma. Eu vou repetir. O propósito do Evangelho é salvação de almas. É reconciliar o pecador com o Criador. Reconciliar o homem com Deus por meio de Cristo Jesus. Mas só que para isso existe um caminho a trilhar. E é pela porta estreita. E o caminho apertado. Não tem como ser de outra forma.
Não tem como. Não tem como. A palavra é bem clara. Entrai pela porta estreita. Cristo é a porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz à perdição, o pecado. E muitos são os que entram por ela. Por quê? Como eu disse, para entrar pela porta larga e o caminho espaçoso, não precisa fazer esforço. Você não precisa negar a si mesmo. Você não precisa renunciar a si mesmo. Simplesmente você deixa a sua carne comandar. Simplesmente você deixa a sua carne na direção. E ela guiará o homem ao pecado. A carne guiará o homem à perdição. A carne guiará o homem à condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre. Simplesmente. Porque tudo que a carne quer, esse mundo tem para oferecer. É o pecado. As concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, a soberba da vida, procede do mundo. Está no mundo. Amém? Então tudo que o mundo tem para oferecer, a carne ela aceita, ela quer pecar. Mas o Evangelho de Cristo, ele não tem parte com esse mundo. Viver o Evangelho de Cristo é virar as costas para as coisas desse mundo. É dizer não ao pecado. É dizer não. Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E essa palavra, ela está extinta no meio da igreja. Praticamente não se ouve mais falar dessa palavra. Por que não se ouve mais? Porque para muitos pregadores, muitos líderes, muitos pastores, essa palavra aqui não gera benefícios, não gera lucros. Então não é interessante falar. Pregar uma palavra dessa aqui hoje, dizer que você tem que abandonar o pecado, abandonar as coisas mundanas e renunciar à sua carne, os seus desejos inflamados. Hoje em dia, a metade da igreja vai embora, esvazia as congregações, porque muitos não querem ouvir. Como Paulo disse, que muitos teriam comichões nos ouvidos e não suportariam ouvir a sã doutrina de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, está extinto ouvir essa palavra hoje. Se ouve por aí, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus é contigo, é só vitória. Só vitória. A vitória foi de Cristo na cruz. Cristo venceu na cruz e nos concedeu a salvação eterna por meio dele. Então essa palavra não gera benefícios para muitos. Não é interessante pregar sobre isso. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. Eu estou aqui pela preocupação da tua alma. Da tua alma. Eu não estou aqui para pedir seu dinheiro, não estou aqui para pedir seu Pix, não estou aqui para pedir que você deposite na minha conta. Não. Não estou aqui para pedir seguidores para o meu perfil. Não. Como eu sempre digo nas minhas lives, eu não vejo vocês como números. Eu não sou matemático. Vocês são almas pelas quais Cristo morreu na cruz para salvar da condenação que está por vir. O meu único interesse aqui e propósito, quando eu venho diante dessa tela aqui, é para vos anunciar a palavra da verdade. É para vos anunciar a palavra de Cristo, que tem poder para salvar a tua alma, se você der ouvidos e praticá-lo no seu dia a dia. Amém? Então, meus irmãos, o Evangelho é porta estreita. O Evangelho é caminho apertado todos os dias. Temos que morrer para o mundo, temos que morrer para o pecado. Ontem eu preguei aqui sobre 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há.
Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é dessa forma que temos que vivermos. Não amando as coisas do mundo. Não desejando as coisas do mundo. Não cobiçando as coisas do mundo. Mas nós temos que amarmos a Cristo somente. A Cristo. Então quero te convidar hoje a você entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado, que te conduzirá à salvação eterna, por meio de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Ah, irmão Luiz, mas eu estou 10 anos dentro da igreja. Irmão Luiz, eu conheço o Evangelho. Irmão Luiz, eu tenho até cargos, tenho títulos. Irmão Luiz, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, eu nasci no lar cristão. Isso não adianta nada, querido. Se você não entrar pela porta estreita todos os dias, não adianta. Não adianta. O apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então nós temos que vivermos para Cristo. E Cristo tem que viver em nós. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Jesus falava ali da porta estreita. É necessário nascer de novo. É necessário se tornar uma nova criatura em Cristo. É necessário entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado. É necessário. É necessário. Vou repetir mais uma vez. O Evangelho não é facilidade. O Evangelho não é mamão com açúcar. O Evangelho é matar o leão todos os dias. Quem é o leão? É o pecado. É o pecado. É mortificar isso aqui, ó. A carne. A natureza adâmica. O velho homem. A velha mulher que está dentro de ti. Aqui, ó. Matar. Por meio da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus. Se esforçando, perseverando em Cristo. Esse é o Evangelho do Senhor. Não existe outro. Não existe outro. O Evangelho é um só. Porta estreita e caminho apertado. Mas no final haverá uma recompensa. A salvação eterna com Cristo. Oh glória! A salvação eterna. O que adianta, meus irmãos? O que adianta viver nesse mundo de qualquer maneira, fazer tudo que der na telha? O que adianta? E no final perder a tua salvação? O que adianta? O que adianta? O que adianta? Amém, meus irmãos? Irmã Helena, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos aí. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, que possamos viver o Evangelho verdadeiro, um Evangelho genuíno, um Evangelho de Cristo Jesus. Um Evangelho que confronta o pecado, um Evangelho que confronta a nossa carne, e não um Evangelho raso, diluído, superficial, mas um Evangelho que vem de Cristo para nossas vidas. Um Evangelho que diz: arrependa-te, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Esse é o Evangelho que devemos vivermos. O Evangelho verdadeiro. O Evangelho de Cristo. Um Evangelho que não confronta o pecado. Ele nunca conheceu a Cristo. Um Evangelho que não confronta o pecado. Esse Evangelho não é o de Cristo.
Eu não posso chegar até aqui, até diante dessa tela, diante de vocês, e pregar um evangelho raso, pregar um evangelho que agrada o teu coração. Não, eu não posso. Eu não posso porque não é esse evangelho que eu vivo. Eu não posso. Porque não é esse evangelho que eu creio. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso chegar aqui e dizer simplesmente: Jesus te ama e Ele quer te salvar. E se eu não disser para você: se arrependa dos seus pecados, abandone essa vida torta, saia dessa vida que não agrada o Espírito Santo de Deus, eu não posso. Eu não posso amassagear o seu ego. Eu não posso fazer carinho nos seus pecados ocultos. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Amém? Porque não é dessa forma, não é esse evangelho que Cristo me ensinou e tem me ensinado todos os dias. O evangelho que Cristo tem me ensinado é o evangelho da porta estreita e o caminho apertado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Eu faço uma pergunta hoje: por qual porta você escolhe entrar? Pela porta estreita ou pela porta larga? Por qual porta você escolhe hoje entrar? Pela porta estreita, a renúncia, negar a si mesmo, abandonar o pecado, se arrepender diante de Cristo e seguir após Ele, tomando sua cruz todos os dias? Ou você escolhe a porta larga, que conduzirá a tua alma à perdição? Ou você escolhe o pecado, os desejos carnais, as coisas mundanas, a imundície desse mundo, e no final ir para o inferno com Satanás e os demônios? O que você escolhe? E aí? A escolha é tua, meu irmão. A escolha é tua, minha irmã. Eu não posso escolher por ti. E você não pode escolher por mim. Amém? Isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Não é sobre a matéria. Não é sobre essa casca aqui, ó. Mas é sobre o que está aqui dentro. A alma. A alma. Porque há uma eternidade. Haverá uma eternidade. Com Cristo ou com o diabo. Eterno. Será eterno. E quantos não desceram a sepultura ontem, hoje estão descendo, porque escolheram seguir pela porta larga e pelo caminho espaçoso que conduz à perdição? Quantos? Quantos? E aí? Amém, meus irmãos? Que vocês possam refletir sobre isso. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de facilidade. O Evangelho de Cristo não é oba-oba, como se tem pregado por aí afora, por muitos. O Evangelho de Cristo, ele não passa a mão no pecado do homem, como se tem acontecido por aí afora. O Evangelho de Cristo, ele não massageia o ego do pecador, como se tem acontecido por aí afora. Amém? O Evangelho de Cristo é renúncia, dia após dia. Dia após dia. O Evangelho de Cristo é negar-se a si mesmo. É dizer não ao pecado. É dizer não para as coisas da carne. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho da porta estreita. A porta é estreita.
A porta é Cristo. E na porta estreita não entra a bagagem do mundo. Não entra. Não entra. Na porta estreita só vai entrar aquele que decidiu no seu coração abandonar as bagagens do mundo e seguir após Cristo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta aqui muito importante. Tem algum irmão, alguma irmã que está afastado do Evangelho e quer voltar para Cristo, quer renovar sua aliança com o Senhor? Irmão Luiz, eu ouvi aqui a mensagem e eu conheço essa palavra, é verdadeiro, o Espírito Santo falou no meu coração, eu senti de voltar para Cristo, eu quero voltar. Eu quero orar pela sua vida. É só me chamar aqui nesse bonequinho aqui, ó, um convite. Eu quero orar por você, apresentar a tua vida ao Senhor. Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Cristo e deseja no seu coração entregar a sua vida para Cristo e seguir pela porta estreita e caminhar no caminho apertado? Lembrando que entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado será com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudará dia após dia a vencermos o pecado, a dizermos não para as coisas mundanas. Amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Cristo? Eu quero orar por você. Me chama aqui também na janelinha. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Tá? Você que quiser entrar em contato comigo, pode me chamar aqui no WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Ou me chama aqui no PV da plataforma, você escolhe. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. E são poucos os que a encontram. Por quê? Porque muitos preferem andar pelo caminho, pela porta larga e o caminho espaçoso. O caminho do pecado. O caminho do engano. Como eu disse, é muito mais fácil fazer a vontade da carne. Porque você não precisa renunciar. Você não precisa negar a si mesmo. Você não precisa. Simplesmente você vive segundo o teu coração, segundo a tua mente. Mas para viver o Evangelho de Cristo, é necessário entrar pela porta estreita. O pecado tem que ficar de fora. Os desejos carnais têm que ficar de fora. Não passa. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Entrem pela porta estreita e caminhem no caminho apertado. Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer aqui os irmãos que começaram a seguir o perfil. Amém? Que Deus vos abençoe. Tem mensagens também lá que edificam vidas. Ouçam as mensagens. E eu peço a vocês que sempre estejam com suas Bíblias em mãos para acompanhar a mensagem que está sendo ministrada. Amém? Quero agradecer a todos que curtiram aqui essa live. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Começamos aqui com um número maior, mas finalizamos aqui com 5. Glória a Deus. Nem todos querem ouvir o Evangelho de Cristo. Nem todos. Muitos querem ouvir seus próprios pastores, seus próprios profetas. Aqueles que pregam o que convém ao seu coração. E esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renúncia. É renúncia. Dia após dia. É renúncia. Eu não vou me cansar de dizer isso. O Evangelho de Cristo é renúncia. Você que está chegando agora, a paz de Cristo, uma boa tarde. Eu ia estar finalizando aqui, mas eu vou dar mais uma palavra aqui importante. Acabamos de meditarmos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, sobre a porta estreita e o caminho apertado. E é necessário que a igreja do Senhor viva dessa forma. É necessário que a igreja de Cristo viva esse Evangelho. Não há outro Evangelho que possamos vivermos. Não há. Temos que viver o Evangelho da porta estreita e o caminho apertado. É de extrema importância. Amém, meus irmãos?
Em nome de Jesus. Esse é o tempo. Esse evangelho que temos que viver. O evangelho de Cristo. Um conselho que eu deixo aqui para a sua vida. Não viva evangelho de homens. Viva o evangelho de Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz por mim e por ti, para nos dar a vida eterna. Mas existe uma condição. Devemos entrarmos pela porta estreita e caminharmos no caminho apertado, dia após dia, sem atalhos, sem o famoso jeitinho brasileiro. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Com todos nós, aqui nós somos uma igreja, né? Que Deus vos abençoe. E que você que ouviu essa mensagem reflita sobre essa palavra. No nome santo de Jesus. Que a paz seja com todos. Um beijo no coração de vocês. Amo todos vocês em Cristo. Meu WhatsApp está aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz. Até a próxima. Fui.